Olá, seja bem-vindo à TV FIB. Este é o FIB Produz, uma edição especial para você. Trazemos hoje o nosso secretário da Agricultura aqui de Bauru, Chico Maia, para falar sobre uma palestra que ele vai dar aos alunos de produção audiovisual aqui da FIB. Chico, tudo bem? Tudo ótimo. Ô Chico, fala para a gente então, fala para o pessoal lá de casa, do que você vai falar e qual a importância deste assunto. Primeiramente é um prazer enorme, né, estar aqui na FIB falando para os alunos do curso de produção audiovisual, uma área que aqui em Bauru eu enxergo como uma cadeia produtiva que deve ser estimulada, e vou tratar na palestra desta noite de captação de recursos para a produção audiovisual. Então, vamos falar sobre a Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, vamos falar do PROAC, vamos falar da Lei do Audiovisual, Fundo Nacional de Cultura, Portal de Convênios, enfim, mostrar para os nossos alunos que, se eles se prepararem para captar recursos, há muito recurso para a produção audiovisual, certo? Então, é importante que eles saibam como proceder, como tramitar esses projetos, como angariar fundos privados ou públicos para que possam chegar à produção de filmes, documentários, telejornais, vários produtos que a nossa televisão, o nosso cinema tem carecido muito de conteúdos. Tá? Então, hoje, a grande demanda do setor do audiovisual é a produção de conteúdos. Então, nós queremos muito estimular, temos trabalhado muito com a Lei Rouanet, temos conseguido captar recursos, tem muitas empresas querendo associar sua imagem com bons conteúdos, há empresas interessadas em deduzir imposto de renda ou ICMS, certo? Então, assim, como é que nós podemos capitalizar isso para financiar as nossas produções, gerar emprego, gerar renda, gerar ocupação para os nossos alunos e todos esses profissionais? Nós sabemos que o audiovisual é uma cadeia composta por várias pessoas que compõem equipes de trabalho. Então, eu enxergo que aqui em Bauru há um mercado muito grande, há uma cadeia produtiva do audiovisual que pode tranquilamente apresentar projetos, captar recursos, financiar novas produções, financiar conteúdos para as TVs abertas, para as TVs pagas, para a internet, para os dispositivos móveis, capacitar esse pessoal. Nós precisamos, eu tenho trabalhado bastante com o setor de animação. A animação aqui em Bauru, há necessidade de profissionais, certo? Nós estamos finalizando um projeto agora, o Nutri Amigos, que conseguimos captar quase R$1.200.000 financiados via Lei Rouanet, tá? Então, empresas do Brasil inteiro financiando projetos daqui de Bauru, certo? Então, assim, eu enxergo com muito potencial e, para mim, é uma grata satisfação poder dialogar com os alunos aqui da FIB, do curso de produção audiovisual, essa experiência que eu tenho no mercado em elaborar projetos para captar recursos. Uma coisa que você falou, Chico, que eu acho muito bacana, agora nós estamos em contato, inclusive aqui pela FIB, de um grupo de pessoas aqui do estado de São Paulo que agora quer montar como se fosse um núcleo igual a Paulínia, só que um grupo de cinema aqui no Centro-Oeste paulista. E eu fico imaginando, as pessoas ficam um pouco assustadas, não é, com a formatação desses projetos, enfim. Tem alguma dica geral que você pode dar assim para quem quer fazer projetos ou quem quer montar o seu projeto? Sim. Primeiro, ler, estudar a legislação. Segundo, ousar, certo? Então, eu vou apresentar hoje o novo Salic Web. É por onde qualquer pessoa física, qualquer pessoa jurídica com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, desde que sejam de caráter cultural, podem esboçar seus projetos. Se quiserem, podem encaminhar oficialmente ao Ministério da Cultura. O projeto ele será analisado pelos analistas do Ministério da Cultura sem custo algum, certo? Então, isso eu tenho feito em cursos que eu tenho desenvolvido em Bauru, no Brasil. Eu viajo muito falando sobre isso. Então, existem pessoas que começaram elaborando esses projetos, apresentaram, foram analisados. A pessoa, muitas vezes, o Ministério sugere adequações. Então, é um projeto oficial analisado pelo próprio Ministério da Cultura, sem custo algum.
certo? Então, minha sugestão para os alunos aqui da produção audiovisual é que se cadastrem no portal do Novo Salic Web como pessoas físicas e apresentem projetos, certo? Independente de qualquer coisa, o projeto será analisado pelos técnicos do Ministério da Cultura, certo? Então, é fundamental que os nossos profissionais façam esse exercício na plataforma oficial. São poucas pessoas na cidade de Bauru que têm esse conhecimento, certo? Eu me lembro que foi no domingo, no Faustão, o José de Abreu, ator da Globo, estava falando sobre a questão da Lei Rouanet, certo? Então é muito importante que os nossos profissionais que estão na área do audiovisual, na parte do jornalismo, rádio e TV, da comunicação, das artes, conheçam essa ferramenta, certo? Que apresentem esses projetos, porque muitas vezes tem empresas que me procuram querendo saber de quais projetos que poderiam ser patrocinados, desde que tivesse aprovação na Lei Rouanet ou no PROAC ICMS, certo? Então, as empresas estão enxergando que esse é um potencial muito grande de associar sua imagem com bons projetos, certo? E nós precisamos acreditar, fomentar. Eu acredito que está caminhando aqui em Bauru para que essa cadeia produtiva do audiovisual se consolide. E isso vai ser, além da produção de cinema, nós temos aí a produção de séries para as TVs pagas, para os dispositivos móveis, para a internet, certo? Então, é de fundamental importância que os nossos profissionais enxerguem isso como um negócio, como um empreendimento, que muito provavelmente será um dos grandes fatores de geração de emprego e renda para esta nova sociedade que nós estamos vivendo. Muito bem. Chico, muito obrigado. Imagina. Obrigado mesmo. Obrigado. Chico Maia, nosso secretário de Agricultura, hoje aqui na FIB falando sobre captação de recursos. Vocês agora em casa vão ver um trechinho da palestra que ele deu e daqui a pouco a gente volta. Para mim sempre é um grande prazer vir falar, né, sobre uma área que eu trabalho desde os meus 17 anos, estou com 44, esse ano faço 45, dia 12 de junho, dia dos namorados, tá bom? Véspera de Santo Antônio, espero que tenha uma festa legal para nós, né? A Giovana disse aí, né? Eu sou técnico agrícola, venho de um trabalho desde 1988, né? Que eu trabalho com captação de recursos, numa época onde elaborava projetos, a gente apresentava projetos para captar recursos na Alemanha, na Itália, na Holanda, Estados Unidos, certo? Hoje, eu tenho estudado bastante as oportunidades que nós temos aqui dentro do próprio Brasil, tá? O Brasil, hoje de manhã comecei dando uma palestra para os funcionários da prefeitura, mais ou menos umas 40 pessoas, onde a gente faz um trabalho voltado à captação de recursos para dentro da administração pública, tá? Hoje é um público diferente, público da área do audiovisual. A palestra que eu vou... Palestra não, bate-papo, foi a mesma, eu dei uma complementada, que há uns 15 dias eu dei uma palestra naquele evento que teve na Unesp, Redinave, onde eu falei para uma série de profissionais, de pessoas da América Latina, na questão do financiamento da produção audiovisual. Eu vou falar um pouco das oportunidades que tem aqui. Eu tenho trabalhado com a elaboração de projetos, captado recursos, né? Este mês agora de junho, vocês devem conhecer aí o projeto NutriAmigos. Não sei se vocês conhecem o projeto NutriAmigos, que há uns 4, 5 anos era teatro. Em 2012, nós sepultamos esse projeto e o transformamos em projeto de animação, filme de animação. Eu fui responsável por fazer toda a tramitação com o Ministério da Cultura. O projeto foi aprovado, quase 1.200.000 reais. Este mês de junho, nós finalizamos a captação em 100%, certo? Nesse projeto, paga toda a produção audiovisual, paga a divulgação, paga a administração, paga a captação de recursos, certo? Então, todo mundo sai feliz. Não tem trabalho voluntário, é trabalho profissional. Eu gosto muito do trabalho voluntário, mas aqui nós temos um compromisso, tanto nosso, da instituição que está propondo o projeto, como há a questão da associação da imagem da empresa, que está colocando recursos, acreditando na nossa ideia, certo? E tem também a questão da marca Governo Federal, certo? Ministério da Cultura. Tá? Então aqui tem 2 e-mails, um é da prefeitura, o outro é de uma empresa que eu tenho, sociedade, né? Eu presto muita consultoria por esse Brasil afora,
Tem uma página no Facebook que eu sempre divulgo, hoje mesmo divulguei uma oportunidade que o canal TNT está com edital aberto para financiamento, né? A produção de documentários de curta, de até 15 minutos, para serem exibidos no canal TNT. Certo? Então, diariamente, permanentemente, tem oportunidades. Muitas vezes nós não sabemos. Tá? Então, é importante que a gente saiba, que a gente pesquise, que a gente busque essas oportunidades e que a gente tenha recursos para financiar as nossas ideias. Esse programa aqui, então, aí alguns mecanismos, né, federais, né, de incentivo à produção audiovisual. Esse programa aqui é o Salic Web. Alguém já viu? Alguém aqui está cadastrado lá no portal do Salic? Tá. Neste programa, nesta plataforma em especial, é por onde vocês têm a possibilidade de apresentar projetos de diversas formas, inclusive a produção audiovisual, intercâmbio, participação em eventos no Brasil ou fora do Brasil, com recursos do Ministério da Cultura. Tá? Permanentemente há editais onde pessoas físicas, cada um de vocês aqui, ou grupos, de repente tem um grupo de trabalho, e vocês se identificaram, olha, eu quero participar do Festival de Veneza, festival em Milão, em Londres, sei lá onde, na Alemanha, e vocês foram convidados. A partir do momento que vocês foram convidados, vocês precisam investir. E o governo brasileiro, via Ministério da Cultura, abre chamamentos públicos, onde quem tiver interesse deve apresentar sua proposta. Deve apresentar onde? Aqui, nessa ferramenta chamada Salic Web. Salic é Sistema de Acompanhamento da Lei de Incentivo à Cultura na Web. Certo? Recursos a fundo perdido. Não é financiamento. Você não tem que devolver esse recurso para o governo. O que você vai ter nesta ferramenta é a obrigação do seguinte: você foi para o exterior ou foi para um festival no Brasil inteiro, quando você voltar, você tem que devolver não. Você vai se comprometer a disseminar aquilo que você aprendeu indo. O que é isso? Vamos pegar um exemplo. Alguns de vocês foram até um festival em Recife, participaram de um festival lá, o Gramado. Participei lá em Gramado em 2003, junto com o Juliano, tá? Juliano Carvalho, E aí, voltando, você se compromete a fazer um seminário para os alunos das faculdades integradas de Bauru. Produção audiovisual. Não pode ser? Pode. O que você vai precisar? De uma sala como esta, de um microfone como este, de um computador, projetor, para falar para... Quantas pessoas tem nessa sala? Umas 60, 70 pessoas? Certo? É isso que o governo brasileiro quer. Ele te apoia, em contrapartida, você vai devolver para a sociedade um pouco daquilo que você aprendeu. Certo? Então, para isso, tem muito recurso. Muito recurso. Tem algumas áreas que vocês poderiam estar pleiteando recursos para a produção audiovisual. Fiz o recorte do audiovisual. Alguns deles. Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, eles têm um programa lá que é chamado Mídia e Direitos Humanos. Já ouviu falar disso? Dentro do Programa Nacional de Direitos Humanos, tem uma linha que é produção de conteúdos audiovisual para ser disponibilizado às TVs públicas, aos canais pagos, na internet, mas alguém vai ter que produzir esse conteúdo. Quem vai produzir? De 2010 para cá, o recurso que tem sido disponibilizado no orçamento da União, mais da metade dele tem sobrado. Isso quer dizer o seguinte: tem dinheiro e não tem apresentação de projetos. E quando tem dinheiro e não tem apresentação de projetos, a tendência é diminuir a reserva de recursos para esse tipo de projeto. Tá? Então é fundamental que a gente se atente a isso, porque senão cada vez mais diminui os recursos para a nossa área, para a área de vocês, para financiar essa produção, no caso audiovisual, na linha dos direitos humanos. Tá? Dentro ainda do governo federal tem a Fundação Cultural Palmares, que financia vários projetos de produção audiovisual, especialmente voltada à população negra,
à população indígena, às comunidades de cigano, tá? Eu falei da empresa Brasil de Comunicação. Ali no número 4, quem está lá no fundo provavelmente não está enxergando, Ministério da Ciência e Tecnologia tem uma linha chamada Popularização da Ciência. Eu vim para Bauru para trabalhar no Lecotec, a Giovana conhece lá, onde nós conseguimos captar R$300 mil para financiar a produção de conteúdos de popularização da ciência. O que é isso? Imagine assim, o vasto conhecimento que tem dentro das universidades, como é que eu faço chegar na população leiga? Certo? A pessoa que não sabe ler nem escrever. Mas, por meio do audiovisual, você consegue mostrar tudo, não consegue? Você consegue exemplificar, você consegue fazer uma animação, você consegue fazer com que ele enxergue aquilo que o pesquisador, que muitas vezes tem uma linguagem complicada, rebuscada, ele enxergue, ele conheça. Nosso país ainda é um país onde grande parte da população é analfabeta. Mas ele sabe ler e ver televisão. Ele sabe ler e ver documentários. E também o cinema. Certo? Então, assim, é um mercado vastíssimo para vocês. Outro ministério que tem vários recursos. Ministério da Educação. Nos vários canais que eles têm. Ele precisa de conteúdo. Precisa desse conteúdo brasileiro para ser disponibilizado nos seus canais. Ministério das Comunicações, nem se imagine, né? Ministério das Comunicações tem chamamentos públicos permanentes para a produção de conteúdos. Que conteúdo? Produzido por vocês. Ministério da Cultura, eu já disse. Ministério do Turismo. O que é o turismo? Quem é que vai divulgar o país lá fora? Quem é que está fazendo isso? Quem é que está convidando, está mostrando o país lá fora para vir agora nas Olimpíadas e nos vários eventos do país, certo? Então, tudo isso que eu estou dizendo aqui tem recursos para a produção de conteúdos audiovisual, tá? Ministério aí das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, que eu já disse antes. Um outro mecanismo federal, BNDES. Conhece o BNDES? BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que financia projetos aprovados na Lei Rouanet ou projetos para aquisição de equipamentos, projetos para divulgação da produção cinematográfica, certo? Então, no caso da Lei Rouanet, são projetos a fundo perdido para financiar a produção desse conteúdo ou a exibição desse conteúdo, certo? Via lei do audiovisual. Ancine, conhece a Ancine? Agência Nacional de Cinema. O PROAC. Alguém conhece o PROAC? PROAC é o programa, é a Lei Estadual de Incentivo à Cultura, tá? Dentro do PROAC tem duas linhas. Uma é o PROAC Editais, onde o governo de São Paulo abre chamamentos públicos onde pessoas físicas, pessoas jurídicas, você sabe, quando eu falo pessoas jurídicas, são associações, fundações, instituições que têm estatuto, CNPJ, ou instituições como produtoras de vídeo, cooperativas de produtores do audiovisual, podem apresentar projetos e receber recursos diretamente do governo de São Paulo para financiar a produção de conteúdos audiovisuais. Tá? Então, vale a pena também conhecer. Agora, o que eu tenho muito interesse particular nisso, é na questão do PROAC ICMS. O que é o PROAC ICMS? É a possibilidade de a gente ter um projeto aprovado, captar recursos de empresas que recolhem ICMS e, a partir disso, ter o financiamento à produção do meu produto audiovisual, certo? Programa de televisão, vídeos, tudo isso pode ser financiado por meio de empresas que estão pagando o ICMS. O estado de São Paulo é um estado industrial. Aqui circula muito serviço. O governo de São Paulo autorizou para este ano agora, na primeira liberação, na primeira autorização, 100 milhões de reais para financiar projetos via ICMS. Vocês têm ideia do que são 100 milhões de reais? Para produção de conteúdos.
Tá? Então, dinheiro tem. Agora, oportunidades tem. Agora, cabe a nós dominar estas ferramentas aqui. Tá? Depois tem dois mecanismos aí que eu vi esses dias no Futura. 25 anos da Lei Rouanet. Lei Rouanet é uma lei que está em discussão, certo? No Brasil, está sendo aperfeiçoada e acreditamos que, vendo esse programa aí do Futura, vai ajudar bastante no entendimento desse mecanismo. Tá? E o seminário sobre o audiovisual. Uma outra ferramenta que eu gostaria que vocês tivessem também é essa possibilidade de uso, de locação do Centro Técnico de Audiovisual. Um espaço público onde vocês podem ir lá fazer produção, fazer uso daqueles equipamentos públicos para apoiar a produção do conteúdo que vocês estão pensando. Tá? Um outro mecanismo também é a Empresa de Cinema e Audiovisual de São Paulo, né, SPCine, que financia projetos, que financia a produção do audiovisual, mecanismos públicos do município de São Paulo, em parceria com o governo do estado de São Paulo. Tá? Estruturas públicas para apoiar a produção. Oi? Você mencionou, fica onde? Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. E aqui em Bauru, não sei se vocês conhecem, mas tem a Lei Municipal de Incentivo à Produção, Lei de Estímulo à Cultura, que também é um mecanismo que pode financiar a produção de vocês. Exemplo, vocês, pessoas físicas, podem apresentar projetos de até R$10 mil, para produzir um pequeno documentário, certo? E se vocês estivessem organizados numa associação sem fins lucrativos, vocês poderiam pleitear até R$20 mil. Tá? Então, é um mecanismo público, que está aqui, municipal, que eu não conheço nenhum projeto de audiovisual que já chegou lá. Eu tenho muito interesse nessa área, né? Não conheço nenhum projeto de audiovisual. E é cultura. Tem edital, tem chamamento, sai no jornal, sai no rádio, mas não tem pessoas apresentando projetos. Será que não tem ninguém produzindo audiovisual? Ninguém precisando de uns R$10 mil para apoiar? Tá? Então, assim, são oportunidades que estão passando por aqui, tá bom? Vamos lá. Dentro desse arquivo que eu trouxe aqui, eu trouxe uma série de documentos que vão falar sobre a Lei Rouanet, que vão falar sobre projetos culturais dentro do portal de convênios, sobre o Fundo Nacional de Cultura, o PROAC ICMS, mediante cadastro de CPF, seus dados de e-mail, telefone, seus contatos pessoais, você vai receber um login e uma senha para que você, como pessoa física, eu até proponho aqui, Giovana, se houver disponibilidade de laboratório ou internet, nós podemos fazer uma oficina, dia, meio-dia, de preparação para a apresentação de projetos e que vocês poderão apresentar, de repente pode montar grupos de trabalho e em grupos vocês apresentarem oficialmente ao Ministério da Cultura. Eles serão analisados por analistas lá em Brasília dos projetos de vocês, tá? Na linha do audiovisual. Eu acho que a gente tem feito algumas atividades desse tipo. Então vamos lá. Todo projeto cultural, ele tem um nome, tá? Esse nome será publicado, quando ele for aprovado, ele será publicado no Diário Oficial da União. A partir dessa publicação, no Diário Oficial da União, o seu projeto está apto a ser apresentado àquelas empresas que apuram lucro real. Sabe o que é isso? São aquelas empresas que movimentam mais do que 48 milhões por ano. Essas empresas podem financiar projetos aprovados na Lei Rouanet. Tá? Agora mesmo, esse projeto NutriAmigos, nós conseguimos captar R$1.200.000, onde a Nestlé, de Feira de Santana, na Bahia, está apoiando, o Banco Itaú, a Neobus, lá de Caxias do Sul, está patrocinando. E nesse projeto prevê a produção, vou mostrar daqui a pouco para vocês, produção de 3.000 kits a serem distribuídos
para escolas públicas do Brasil. Toda a produção está paga e a remuneração dos profissionais, a distribuição, tudo isso pago por meio de incentivo fiscal, tá? Da Lei Rouanet. Então, assim, o audiovisual é uma coisa muito apaixonante, tá? Então, eu espero que vocês continuem nessa linha, continuem brigando por aperfeiçoamento desses mecanismos, que mande mensagem, né? Mande e-mails, tal. Eu estou à disposição, eu agradeço muito a oportunidade, o convite, né? E eu torço muito aí para que vocês perseverem nesse campo aí que é bastante bom, né? Muito ótimo para o nosso país. Obrigado, viu? Obrigado. E estamos de volta aqui na TV FIB. Você acabou de olhar um pouquinho da palestra do Chico Maia, que é nosso secretário de Agricultura aqui no município de Bauru, e ele veio falar aos alunos de Publicidade, Propaganda e também Produção Audiovisual, especialmente, sobre captação de recursos. Você sabe, na edição 2016 do FIB Produz, nós trazemos sempre uma peça musical. Hoje a gente traz para você a grande cantora Manu Sadioro, aqui de Bauru, num dueto com João Biano, que é de Bauru e agora está no Rio de Janeiro com o Monobloco. Eles trazem para você uma composição inédita. Confira. A gente agradece demais a sua companhia. Até mais. Todos sons da natureza, dos ventos, florestas e o mar me levam sempre para dentro e escuto minha alma falar e cantar com todo amor. Então vê o que eu já sou. Navego por águas serenas quando a tempestade passou. Eu vejo e não agarro nada, no instante se modificou. E é só cantar e respirar o amor que eu já sou. Espaço entre meus pensamentos, ouço a verdadeira canção. Janelas da grande morada, habito a imensidão. E é só cantar e respirar o amor que eu já sou.